Oi, meu nome é Manuela e hoje eu vou falar sobre a biografia do autor. Gustave Flaubert nasceu no dia 12 de dezembro de 1821, em Rouen, na França. Era filho de um cirurgião-chefe do hospital Hôtel Dieu, em Rouen. Em 1836, conheceu Elisa Schlesinger, uma mulher casada e mais velha do que ele, por quem alimentou durante anos um amor platônico. 2 anos depois, com apenas 16 anos, lançou a sua primeira obra autobiográfica, Memórias de um Louco. Em 1842, o escritor estudava direito em Paris, mas em 1844 foi acometido por um ataque epilético. Devido a isso, ele voltou para a casa paterna e passou-se a se dedicar exclusivamente à leitura. Em 1846, ele perdeu o pai e também a irmã, que morreu durante o parto. Gustave, juntamente com a sua mãe, ficou responsável pela criação da sobrinha. De 1846 a 1857, o narcisista teve um relacionamento com a poetisa Louisa Colette. Madame Bovary, romance que tomou 5 anos da vida do autor, foi publicado pela primeira vez em folhetim durante o ano de 1856. A obra foi alvo de censura e Flaubert processado por imoralidade. Entretanto, o escritor foi absolvido e seu livro tornou-se um grande sucesso. A partir daí, o romancista ficou amigo da escritora George Sand, que escrevia com pseudônimo, e foi uma espécie de mentor para o jovem escritor Guy Maupassant. No final da sua vida, Flaubert enfrentou dificuldades financeiras. De um lado, por ajudar o marido da sua sobrinha, que estava endividado. Do outro, devido ao fracasso das suas últimas obras. Desse modo, morreu em 8 de maio de 1880, provavelmente devido a um acidente vascular cerebral ou hemorragia cerebral. Olá, me chamo Jair Isabelle de Santana Silva. Uma das suas obras são Paixão e Virtude, Memórias de um Louco, Novembro, Madame Bovary, Salambo, A Educação Sentimental, As Tentações de Santo Antão, 3 Contos, Bouvard e Pécuchet. Fatos iniciais. O livro se inicia com a apresentação de Charles Bovary, um garoto fruto de um casamento conturbado, que levou mais tempo que o normal para entrar numa escola. Antes de terminar a escola, foi enviado para estudar medicina. Longe de casa, passou a frequentar noitadas e ficou viciado no dominó. Consequentemente, foi reprovado em uma prova para oficial de saúde. Após um tempo, decorou todas as possíveis perguntas que lhe poderiam ser feitas e, enfim, conseguiu passar no exame, com uma nota razoável. Sua mãe, então, decidiu que não bastava ter criado o filho e tê-lo feito estudar medicina. Precisava arranjar-lhe uma mulher. Por fim, Charles acaba se casando com uma viúva, mais velha que ele. Esses fatos iniciais acontecem na parte 1 do livro, no capítulo 1, da página 9 à página 18. Vou ler uma frase aqui retirada do livro para que fique mais fácil de entender como foram esses fatos iniciais. A frase diz o seguinte: parado no canto, atrás da porta, de modo que mal se podia percebê-lo. O novato era um tipo do interior, com cerca de 15 anos, e mais alto do que qualquer um de nós. Tinha um cabelo cortado, rente na testa, como um integrante de um coral de vilarejo, com jeito comportado e bastante envergonhado. Essa frase foi tirada bem no comecinho do livro, quando Charles chega na sala de estudos e apresentam ele, o diretor chega com ele e apresenta ele para sua nova turma. Suspense. Basicamente, a morte de Heloise foi um mistério, pois não fica explícito diretamente o que de fato foi a causa de sua morte. Não sabemos se foi por conta da falta de capital gerada pelo falecimento de seu pai, ou pelo fato da mãe de Charles estar buscando brigas internas na relação entre os dois. Em nenhum momento o livro deixou claro que ela estaria doente ou perto de morrer. Então, sua morte meio que foi uma surpresa para nós, um
Então ficou esse suspense de qual teria sido a causa de sua morte. Bom, a parte do suspense se encontra na parte 1 do livro, no capítulo 2, na página 26. Eles foram a Tostes e explicações foram dadas. Houve cenas, Heloíse aos prantos, jogando-se nos braços do marido. Exigiu que a defendesse dos seus pais. Charles quis falar a seu favor. Aqueles se zangaram e foram embora. Mas o golpe estava dado. 8 dias depois, na hora em que estendia roupas no quintal, começou a cuspir sangue. E no dia seguinte, quando Charles estava de costas para fechar a cortina da janela, disse: "Ah, meu Deus!" Deu um suspiro e desmaiou. Estava morta. Que coisa espantosa. Quando tudo terminou no cemitério, Charles foi para casa. Complicação. A complicação acontece quando a mulher de Charles, Heloíse, descobre que ele anda frequentando a fazenda dos Bertos mais do que o necessário, pois o velho Rouault estava curado. Não havia nenhuma necessidade dessa frequência constante. Ela ficou desconfiada de que Charles estaria indo para ver a filha do velho, Emma. Heloísa havia o feito jurar que não iria mais, com a mão sobre o livro da missa. Essas complicações vieram a ocorrer na parte 1 do livro, no capítulo 2, na página 25. Vou citar aqui umas frases tiradas do livro. Por que motivo volta aos Bertels, se o velho Rouault estava curado e aquela gente ainda não o tinha pago? Ah, era porque havia lá alguém que sabia conversar, uma borbadeira, uma pessoa culta. Cansado, Charles deixou de ir aos Bertels. Heloíse o havia feito jurar que não iria mais, com a mão sobre o livro da missa, depois de muitos soluços e beijos, em uma grande explosão de amor. Conflito. Parte 2, capítulo 9, páginas 167 a 177. O grande conflito acontece quando Emma Bovary está entediada com seu casamento. Nem mesmo a maternidade lhe trouxe a felicidade que fantasiava na juventude. Ela não sentia mais a mesma paixão do início do seu casamento. Desejava buscar novas emoções, ter novas experiências. Um homem chamado Rodolphe Bollinger começou a frequentar constantemente o consultório médico de seu esposo, Charles. Nisso, ele fica adorado com a beleza da esposa do médico, conseguindo seduzi-la em seguida, começando a cometer adultérios, seguido de práticas que podem se tornar irreversíveis no futuro. Frase: por que, Emma? Emma. Ah, Rodolphe, disse a jovem devagar, inclinando-se sobre seu ombro. O pano do vestido prendia-se no veludo da casaca dele. Ele jogou para trás o pescoço branco, que se inflava com um suspiro, e enfraquecida, chorando, com um longo estremecimento e escondendo o rosto, ela se entregou. E agora vamos para o clímax. Parte 3, capítulo 6, página 295 a 343. A parte principal acontece quando Emma fica revoltada pelo abandono impiedoso do seu primeiro amante. Consequentemente, ela fica muito doente e torna-se religiosa. Logo em seguida, ela encontra um jovem chamado Léon, um rapaz muito romântico e desejado por muitas garotas da época. Os dois começaram uma nova rotina de conversas e prazeres contínuos. Porém, nem tudo é um conto de fadas. Emma percebe que essa relação também não atende suas necessidades. O fato de ele ter faltado com a palavra em relação ao encontro parecia-lhe um ultraje. E Emma buscava novas razões para afastar-se do rapaz. Léon era incapaz de heroísmo, fraco, vulgar, mais frouxo que uma mulher. Além de tudo, avaro e pusilânime. Agora, pessoal, vamos para a parte mais esperada. O desfecho. Parte 3, capítulo 8 a 11, página 343 a 368. O desfecho ocorre quando Emma percebe que não é possível arcar com todas as dívidas. Então, ela começa a pedir dinheiro a todos que conhece para liquidar os gastos. Com o passar do tempo, a situação só vem piorando, surgindo ameaças de bloqueios de bem. Ela então não aguenta a pressão e se suicida, tomando veneno. O final foi triste. Charles Bovary descobre as traições de sua esposa e ainda as dívidas. Abalado, Charles fica doente e acaba morrendo. Consequentemente, Berthe, a filha do casal, vai morar com sua tia e tem que trabalhar para seu sustento. Frase: ele tinha a cabeça jogada para trás contra a parede, os olhos fechados, a boca aberta, e segurava nas mãos uma longa mecha de cabelos pretos.
Papai, venha, ela disse. E acreditando que ele queria brincar, o empurrou gentilmente. Ele caiu no chão, estava morto. Bom, não dá pra começar falando dos personagens sem começar com um personagem que é introduzido pra gente logo no início, que é o Charles Bovary, que na sua infância nunca foi muito inteligente e que levou mais tempo que o normal para entrar na escola. Na primeira vez que fez o exame para passar em medicina, ele tinha reprovado, mas depois de um tempo estudando, ele decorou todas as perguntas que lhe poderiam ser feitas e conseguiu passar com uma nota razoável. Ele se apaixona por Emma quando em uma noite é convocado a ir para a casa do pai de Emma para cuidar das feridas de uma de suas pernas. Que agora vamos falar sobre a protagonista, que inclusive esse início do livro é muito fácil confundir achando que ele é o protagonista e que ela é só uma personagem secundária, como até mesmo eu achei. E já que chegamos nela, vamos falar sobre ela, né? A protagonista Emma Bovary, que é uma mulher que sonha com uma vida de muito luxo, sendo bastante romântica e também ingênua em vários momentos do livro. Ela é uma leitora voraz de romances e espera que sua vida seja repleta de aventuras e que não seja parada no mesmo lugar. Ela quer sempre uma vida sem monotonia, sempre tem algo novo para ela fazer. O que ela acaba não encontrando na vida dela, em geral, principalmente no seu casamento com Charles Bovary, que por conta da decepção por parte dela no casamento, ela conhece Rodolphe Wurltemberg, que é um homem descrito como um bom vivente do campo. E tem a oportunidade de conhecer Emma ao realizar uma visita ao médico. Então decide seduzi-la e conseguindo, inclusive. A partir disso, ela começa a fazer vários gastos enormes de dinheiro com ele. Que é até interessante no livro, que a gente consegue ver um pouco dos pensamentos dele quando ele recebe os presentes dela. Que ele fala, nossa, que presente merda, que coisa feia, eu nunca vou usar isso. Aí ele fala pra Emma, nossa, muito obrigado pelo presente e tal. É bem interessante essa parte do livro, inclusive foi uma das partes que eu achei mais engraçada. Inclusive, a relação deles dois não dura muito, né? Porque a Emma acaba contando pra ele, né? Dividindo, que ela planeja fugir com ele, né? Eles planejam tudo. Quando chega um tempinho antes do plano realmente acontecer, ele foge, porque ele não quer ter uma relação de um compromisso com ela, porque ele não se vê junto com ela, assim, pra vida dela. E até dá pra a gente ver quando ele tá escrevendo a carta, o quão genérico é a carta que ele cria pra ela, dizendo que o problema é com ele e tal. É bem interessante esse personagem, assim, na minha opinião. Um dos personagens também importantes pra essa trama se chama Leon, que é uma espécie de tabelião ali da região, que acaba conhecendo Emma e também acaba se apaixonando por ela. Eles também chegam a ter alguns momentos sozinhos, né? Mas também não chega a acontecer nada demais, até porque era mais um amor platônico do que realmente um caso extraconjugal. E acaba que ele voltando para a cidade grande, porque ele tem que terminar a faculdade, né? O senhor Bovary, pai de Charles, ele é muito bonito também, muito falante e sempre muito bem vestido. Ele possuía uma aparência de um homem corajoso, sendo um grande médico, e sonhava que seu filho seguisse o mesmo brilhantismo que ele, mas já percebeu que desde a infância que Charles Bovary não conseguiria ser como ou até melhor que seu pai. A senhora Bovary, mãe de Charles, era descrita como dócil, mas que ficou amarga com o passar do casamento. No início do casamento, ela tinha um amor ardente por ele, sempre era muito alegre e amorosa. Ela foi, à medida que envelhecia, ficando cada vez mais mal-humorada, lamurienta e também bastante nervosa. Berthe Bovary, filha de Emma Bovary com Charles Bovary. Na sua infância, era muito carente por atenção dos pais, mas que sempre foi uma criança muito alegre, mesmo que não fosse o desejo da sua mãe ter uma menina.
O Sr. Ronald é um viúvo descrito como um bom homem, cortês, alegre e bem abastado. Desde sua primeira consulta com Charles Bovary, sempre se mostrou muito grato por seus cuidados e ofereceu a mão de sua filha. Um personagem que me surpreendeu durante a história foi o farmacêutico. Ele é bastante interesseiro, pratica a medicina ilegal e que também é ateu. Ele vive discutindo com os padres da região e até em momentos delicados. Chega a ser muito chato e também bastante inconveniente, que até em momentos delicados, assim, de tristeza na história, ele tá ali para falar que não, a gente não precisa orar. Enquanto Charles Bovary ainda não estava na escola, ele tinha aulas particulares com o padre cura, que foi contratado pela mãe dele para poder ensinar ele. E quando o padre estava indo em alguns doentes e via Charles fazendo algum tipo de travessura, sempre o chamava para lhe dar um sermão e também aproveitava a ocasião para fazer com que ele conjugasse algum verbo. A senhora Heloise foi a primeira esposa de Charles Bovary. Embora fosse muito feia, ciumenta, mandona e insegura em relação ao marido, não lhe faltava grana e também havia muitos outros candidatos melhores que ele. Mas isso não foi motivo para fazer com que a mãe de Charles Bovary desistisse, pois tinha ela como alvo para o filho. A senhora Mans é uma senhora descuidada com sua aparência e que gosta muito de crianças, que por conta de um incidente que causou a ela uma marca no peito, é bastante preocupada com elas, tendo várias proteções em sua casa para evitar quaisquer que sejam os acidentes com elas. O Sr. Leroux é um vendedor de novidades. É com ele que Emma compra seus vestidos e joias. Ele também é bastante habilidoso em vender e também muito esperto. Felicité é uma empregada órfã de 14 anos que foi contratada por Emma, sempre muito obediente e preparada para cumprir qualquer das tarefas que lhe forem dadas para não ser dispensada. Nastassi era uma antiga criada da casa, sendo muito lenta para os serviços, pois demorava demais para fazer o jantar, que quase nunca estava pronto na hora certa, e de acordo com Emma, ela era insolente. Bom, meu nome é Isabela Karina Lopes de Albuquerque e eu vou falar sobre o tempo da obra. O tempo da obra, ele é majoritariamente cronológico, mas em alguns momentos ele é psicológico, quando Emma Bovary começa a lembrar dos momentos dela com Leon e Rodolphe, ou os momentos dela antes do casamento, quando ela ainda era feliz. Mas o que é o tempo cronológico e o tempo psicológico? O tempo cronológico é onde se passam as atividades normais do dia a dia. Nascimento, crescimento, ir para a escola, escovar os dentes, festas e etc. Ele sempre é igual para todos os personagens da história. Quando passar um dia na história, vai passar para todos os personagens e todos eles têm que ir avançar um dia. Em vez de voltar aos Bertolds 3 dias depois, como prometera, voltou já no dia seguinte, e depois 2 vezes por semana regularmente, sem contar as visitas inesperadas que fazia de tempos em tempos, como que por acaso. Enquanto isso, o tempo psicológico ele vai variar de personagem para personagem. Todos os personagens vão ter o seu próprio tempo, ele é pessoal. Então, se um personagem estiver pensando numa coisa do futuro, o outro pode estar pensando numa coisa do passado e tudo bem, porque ele é como se fosse uma lembrança. Ele geralmente aparece como um flashback ou um pensamento daquele personagem. Finalmente, reuniu suas ideias. Ela se lembrava. Um dia com Leon, quão distante estava. O sol brilhava no rio e as clematis exalavam perfume. Então, levada por suas memórias como uma torrente borbulhante, ela logo se lembrou do dia anterior. Uma jovem criada no campo e educada no convento. Depois de se casar com um doutor, os mesmos foram morar na pequena cidade que se chama Yeovil. E Emma, por sua vez, a mocinha sonhadora, romântica, que acreditava que as leituras sobre a felicidade proporcionavam o amor. Mas esse mundo todo, colorido de ilusão, se desfaz ao logo que se casa com o Dr. Charles Bovary. Um dia, a mesma no baile do castelo do vizinho, Emma Bovary reaviva seus sonhos românticos.
Depois disso, Emma cai na aventura com vários amantes. Primeiro com Rodolphe, que logo o abandona. Depois com Leon, o jovem empregado de um advogado. E com eles, ela viveu momentos únicos, desejados e prazerosos. Emma lhe encontrava em lugares reservados e privados, onde tinha seus momentos de prazeres, e a mesma se sentia amada. Quando ela teve um filho, precisou deixá-lo com a ama de leite. Ao voltar para casa, o garoto foi mimado como um príncipe. Quando o jogo de cartas terminava, o farmacêutico e o médico jogavam dominó e Emma mudava de lugar, destacasse com o cotovelo apoiado na mesa, folheando Lulu Station. Sentia-se digno de lástima por morar naquele vilarejo, com Romais por amigo e o Sr. Guillaume por patrão. Eu, se fosse a senhora, propôs ele, me livraria daquilo e ainda ganharia uma sobra em dinheiro. Um dia em que se haviam separado mais cedo, ela voltava sozinha pela avenida e viu o muro de seu convento. Então o desconhecido, ainda de pé, lançando à direita e à esquerda olhares curiosos que suas grossas sobrancelhas louras dissimulavam, perguntou com ar de fingida ingenuidade: que resposta devo levar ao Sr. Vincent? Respondeu Emma. Diga-lhe que não tenho dinheiro agora. Sim, pagarei na próxima semana. Meu nome é Laiane Evelyn Ferreira Duarte, sou do segundo A Redes de Computadores. O enredo é linear. A fachada de tijolo ficava no mesmo alinhamento da rua, ou melhor, da estrada. Atrás da porta ficavam pendurados uma capa de gola curta, um freio e um boné de couro preto. E a um canto, no chão, havia um par de polainas ainda cobertas de lama seca. À direita ficava a sala, ou seja, o aposento onde se comia e passava a maior parte do tempo. Ele sentia-se tão feliz sem nenhuma preocupação deste mundo. Uma refeição a sós com ela, um passeio à noite pela estrada, um gesto para lhe acariciar os cabelos. A presença do seu chapéu de palha pendurado no fecho de uma janela, e ainda muitas outras coisas que lhe davam prazer, e com as quais nunca sonhava, formarão agora sua felicidade contínua. De manhã, na cama, com a cabeça no travesseiro ao lado dela, contemplava a luz do sol a passar entre a pelugem de suas faces loiras, meio cobertas pelos folhos da touca. A conversa de Charles era tão chã quanto uma calçada de rua, e as ideias de todos ali desfilavam em suas vestimentas habituais, sem causar excitação, riso ou devaneio. Sua mãe o aprovava nessa economia, pois ela vinha vê-lo como antigamente, quando houvera em sua casa alguma borrasca, um pouco violenta. No entanto, a senhora Bovary parecia prevenida contra Nora. Emma, por outro lado, sabia como dirigir a sua casa. Charles, com neve ou com chuva, cavalgava pelos caminhos vicinais. Ele largou o charuto e correu até a bomba para beber um copo de água fria. Ela, às vezes, desenhava, e para Charles era um grande divertimento ficar ali, de pé, e vê-la curvada sobre o papel, piscando os olhos para observar melhor o trabalho, ou enrolando bolinhas de miolo de pão entre o polegar e o indicador. Charles pôs-se então novamente a estudar, e todas as matérias de seu exame. A senhora Purdue manteve-se de costas, voltada para a parede. O diretor faz sinal para que nos sentássemos novamente. Depois, voltando-se para o encarregado de vigiar os estudos. A função emotiva ou expressiva tem como principal objetivo transmitir a opinião, sentimentos ou subjetividades através da opinião pessoal, como temos no exemplo de Madame Bovary. Há 8 dias atrás, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, eu estava lá. A função poética tem como principal objetivo transmitir a mensagem,
Ela se utiliza de várias figuras de linguagem e também da conotação de palavras. Temos como exemplo o capítulo de Madame Bovary, que fala: a senhora Bovary abriu a janela do jardim e olhava as nuvens. Elas se amontoavam ao pôr do sol, do lado de Rouen. Rolavam rapidamente suas volutas negras e onde ultrapassavam por trás as amplas linhas do sol, como flechas douradas de um troféu suspenso, enquanto o resto do céu vazio tinha a brancura de uma porcelana. A função da linguagem enfática é manter ou interromper a comunicação. Sendo assim, ela está voltada para os dois locutores, utilizando-se de diálogos ou travessões, como no exemplo: és cristão? Sim, sou cristão. O que é um cristão? É aquele que, sendo batizado. Na linguagem apelativa, prevalecem os verbos no modo imperativo, ou seja, é uma linguagem de persuasão ao leitor, como no exemplo: continuem, perseverem, não ouçam nem as sugestões da rotina, nem os conselhos apressados demais de um empirismo temerário. Empenhe-se, sobretudo, no melhoramento do solo, nas boas pastagens, no desenvolvimento das raças equinas, bovinas, ovinas e suínas. Que estes comícios sejam para vocês arenas pacíficas onde o vencedor, ao sair, dê a mão ao vencido e confraternize com ele na esperança de um êxito maior. E vocês, veneráveis servidores, cujos penosos trabalhos nenhum governo até hoje havia levado em consideração, venham receber a recompensa de suas virtudes silenciosas e tenham certeza de que o Estado, agora, não os perdem de vista, encoraja-os, protege-os e atenderá às suas justas reclamações, aliviando o quanto possa ao fardo de seus árduos sacrifícios. A função metalinguagem tenta explicar o código através do próprio código, ou seja, a linguagem através da própria linguagem. Temos como exemplo: Emma então procurava saber o que exatamente significavam na vida as palavras felicidade, paixão e embriaguez, que lhe tinham parecido tão bonitas nos livros. Na linguagem denotativa ou informativa, o principal objetivo é informar o leitor sobre algo. Deste modo, a linguagem é impessoal, não tendo relação ou sentimento com nada relacionado ao leitor. Como no exemplo: Jean-Antoine Henri Guy de Loviers, de Weibside, almirante da França e cavaleiro da Ordem de São Miguel, ferido no combate de Rouxent-Vaix em 29 de maio de 1692, morto em 23 de janeiro de 1693. Metáfora: figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. Romais atacou a todos de uma forma imediata e veemente. Ele tem uma clientela infernal. Personificação: atribui dotes pessoais a objetos inanimados. A cidra doce em garrafas empurrava sua espuma grossa ao redor das rolhas, e todos os copos tinham sido antecipadamente enchidos de vinho até a borda. Elipse: figura de linguagem que ocorre quando um termo é omitido em um enunciado, mas fica subentendido pelo contexto. Eu, em seu lugar, teria um trono. Pleonasmo: é uma figura de linguagem usada para intensificar o significado de um termo através da repetição da própria palavra ou da ideia contida nela. Esqueça, volveu Romais. Apenas quis dizer, senhora Lefrançois, que habitualmente fico recluso em casa, mas hoje, dadas as circunstâncias, é necessário. Comparação: é um paralelo feito entre dois termos de um enunciado com sentidos diferentes. Ela tem olhos que entram no coração como gavinhas. Apóstrofe: figura de linguagem caracterizada pela evocação de determinadas entidades consoante o objetivo do discurso. Meu Deus, ela suspirava. Analogia: figura de linguagem que nos ajuda a comparar as coisas. Ela nutriu naquela época um culto a Maria Stuart e venerações entusiasmada por mulheres ilustres ou infelizes. Joana de Arc, Héloïse, Agnes Sorel, Abella Ferronier e Clémence Insaury destacavam-se como cometas na escura imensidão da história, onde ainda se projetavam aqui e ali, mas perdidos nas sombras e sem nenhuma relação entre eles. Alusão: alusão é a citação, referência ou menção indireta e breve sobre algo ou alguém. Ela nutriu naquela época um culto a Maria Stuart
e venerações entusiasmada por mulheres ilustres ou infelizes. Joana d'Arc, Héloïse, Agnes Sorel, Abella Ferronier e Clémence Insaury. A metonímia é uma figura de linguagem que consiste na utilização de uma palavra no lugar de outra, devendo haver uma relação de sentido entre ambas. Leo Balzac e Georges Sand, buscando apaziguamento imaginário para os seus desejos pessoais. Mesmo à mesa, levava o livro e virava as páginas enquanto Charles comia falando com ela. Perífrase. Ocorre pela substituição de uma ou mais palavras por outra expressão. Essa substituição é feita mediante uma característica ou atributo marcante sobre determinado termo. Rodolphe, percebendo-o de longe, começou a andar mais depressa. A senhora Bovary, porém, se cansou. Ele retardou então o passo e lhe disse, sorrindo num tom brutal: "É para evitar aquele gorducho, a senhora sabe, o farmacêutico." Hipérbole. Figura de linguagem que consiste na ênfase resultante do exagero deliberado, quer no sentido negativo, quer no sentido positivo. Trata-se de uma figura empregada em textos literários e na linguagem corrente para expressar algo de maneira exagerada ou intensificada. Sua esposa, outrora, tinha sido louca por ele. O amara com 1000 servilismos, que o haviam afastado ainda mais dela. A sinestesia é o recurso estilístico no qual se utilizam palavras e expressões associadas a diferentes sensações percebidas pelo corpo humano, visão, audição, olfato e paladar e tato, para gerar um efeito discursivo. Nada de especial para citar, senão muitos humores frios e que sem dúvida se devem às deploráveis condições higiênicas de nossas casas de camponeses. Anáfora. A anáfora é a repetição da mesma palavra, que pode ter a mesma ideia ou não no início de cada frase. Adeus, pobre criança. Adeus, queridinha. Adeus. E a entregou à sua mãe. Polissíndeto. Polissíndeto é a figura de construção caracterizada pela repetição de conjunções, o que muitas vezes acaba gerando um efeito de intensificação do discurso. Era o mais comportado dos alunos. Não usava os cabelos nem muito compridos, nem muito curtos. A síntese é uma figura de estilo que consiste na omissão das conjunções ou conectivos, resultando no uso de orações justapostas ou orações coordenadas assindéticas. Por fim, depois de tomar sua sopa, vestir a capa, acender o cachimbo e empunhar um chicote, ele se instalava tranquilamente na boleia. O paradoxo é uma figura de linguagem que remete à aproximação de palavras contrárias que expressam ideias contraditórias. E quando as pessoas vinham vê-la, ela não deixava de lhes dizer que havia abandonado a música e não podia agora dedicar-se de novo a ela, por motivos de força maior. Então as pessoas lamentavam por ela. Era uma pena, ela que tinha tanto talento. Hipérbato. Hipérbato é a figura de construção ou de sintaxe caracterizada pela inversão dos termos da oração ou da frase. Agora, tudo parecia permitido àquela moça. A sonância é uma figura de linguagem ou um recurso sonoro que consiste em repetições de vogais em um verso ou em uma frase, especialmente as sílabas tônicas. Muitas vezes, de um belo dia o calor faz a donzela sonhar com o amor. Onomatopeia. Onomatopeia ou mimologia é uma figura de linguagem no qual se reproduz um som por meio de fonemas. Respondeu Emma. Diga a ele que não tenho dinheiro agora. Sim, pagarei na próxima semana. Zeugma. A zeugma é uma figura de linguagem caracterizada por suprimir as palavras da oração sem que modifique o entendimento da mensagem. Através desse recurso, é possível fazer a omissão de um termo que já foi mencionado anteriormente por meio do contexto e de outros elementos gramaticais da oração. O pai beijava o filho, o irmão, o marido, a mulher.